Boa noite a todos. Podemos dar início à nossa palestra? Bom, para quem não me conhece, sou a professora Priscila, da Faculdade de Educação e diretora da APROPUC, Associação dos Professores da PUC. Nós, da APROPUC, na última assembleia, discutindo toda a situação da universidade e também, não é, a situação que hoje advém da renúncia do Papa e do debate, não é, em torno da Igreja Católica, que se abriu com essa renúncia, encaminhamos e tiramos como proposta a realização de uma palestra, debate, né, sobre esse tema que a gente anunciou aqui, que é Decifrando o Papado, Agonia e Êxtase do Vaticano. A proposta é, na verdade, a gente iniciar uma discussão dentro da universidade, enfim, trazer questões através da palestra que os convidados vão fazer e que o público também poderá perguntar, enfim. E, com isso, irmos juntando um conjunto de elementos para a nossa reflexão, particularmente, não é, da nossa universidade, que hoje vive também uma crise muito grande e que merece esse espaço, né, de reflexão, uma vez que essa é uma universidade, enfim, que tem suas origens na Igreja Católica, né? Então, queria convidar para a mesa, não é, os três palestrantes. Primeiro, Gilberto Nascimento, que está aqui conosco, por favor. Ele é jornalista da Rede Record. Depois, o padre José Oscar Beoso, historiador e também do CESEP, por favor. E Francisco Borba, sociólogo e do Núcleo Fé e Cultura. E vou pedir licença e, no lugar aqui, né, nosso da APROPUC, o professor Jorge Cláudio, que não só foi colaborador, mas foi um dos grandes articuladores, propositores e articuladores desse debate, para esse debate acontecer, e que sentará aqui, sendo o mediador, então, dessa mesa. Obrigada. Boa noite a você, cada um de vocês. É com muita alegria que a gente vai começar, sem mais delongas, antes que a fumacinha branca já comece a sair da chaminé. Vamos aproveitar esse momento cinzento ainda. E eu queria só dizer que quem está aqui são os melhores de 15 pessoas que foram convidadas. Darwinianamente falando, foi uma seleção natural, são os mais adequados aqui a essa situação e seguramente foram convidadas muitas pessoas, várias mulheres, mas não foi possível. Bom, tá bom? Então vamos começar logo, a gente vai dar 20 minutos um pouquinho mais, caso haja entusiasmo, para cada um. E, a seguir, a gente vai... tem papel aqui para vocês, ou se alguém quiser fazer pergunta, ou se alguém quiser pegar o papel de vocês mesmo e deixar aqui para a gente fazer um diálogo bem legal com vocês. Tá bom?
Então, vamos começar com o Gilberto, que é jornalista. Ele trabalha na área de cobrindo fatos de igreja e tal, desde o tempo que o Dom Odilo era a coroinha. Então, ele está querendo me envelhecer, é uma sacanagem. Ele está há muito tempo nessa estrada, tem muita experiência e vai ser bem legal a fala dele. Bom, o que ele falar vai ser interessante. Gilberto, com você, muito obrigado pela sua presença. Bem, obrigado, boa noite. Em primeiro lugar, eu que agradeço aqui ao convite. Fiquei surpreso aqui com a presença, o auditório lotado. Isso é bem legal. Eu só fiz um comentário aqui, agora não sei se o Jorge ouviu, porque ele falou os melhores dos 15, que eu ia perguntar se os 12 outros não puderam vir ou rejeitaram. Mas, assim, na brincadeira, mas eu mesmo até falei para ele que eu sou um repórter, sou jornalista, sou muito mais um observador só do dia a dia da igreja e já cobri bastante essa área cotidianamente para alguns dos grandes jornais de São Paulo, para a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, a Isto É. No momento até eu venho fazendo até mais um outro tipo de trabalho, mais relacionado à política, direitos humanos, e, eventualmente, a gente fala alguma coisa sobre o assunto. Até não estou mais tão cotidianamente assim acompanhando o assunto. Por isso, eu achei até um compromisso, um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande aqui de dividir a mesa com o professor, com o Francisco Borba, com o padre José Oscar Beoso, que são grandes especialistas e estudiosos, e eles, sim, vão dar uma aula aqui para a gente, contar e decifrar todas essas questões, né? Eu queria só falar um pouquinho mais do que eu, como jornalista, vi essas transformações da igreja nos últimos anos, né? Em primeiro lugar, só para contar um pouquinho, eu vim de trabalho também de comunidades eclesiais de base na Zona Leste de São Paulo. Eu trabalhei no jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. A gente teve algumas experiências com o Centro de Comunicação e Educação Popular, um jornal chamado Grita Povo, lá na Zona Leste. Então, veio daí também toda essa minha ligação, e depois, quando já formado no jornalismo, em todos os veículos onde eu ia trabalhar, sempre acabavam sobrando para mim os pedidos para que acompanhasse as discussões, as coisas da igreja. E aí, principalmente nos anos 80, anos 90, a gente acompanhou toda essa evolução da igreja no Brasil, todas as transformações, tudo isso que aconteceu. E, como jornalista, como eu falei, eu sou um observador. O que a gente via, e a gente simplesmente procurava conversar com bispos, com padres, com cardeais, e mostrar o que vinha acontecendo. E, no pontificado de João Paulo II, a gente viu essa tentativa de calar a Igreja do Brasil e a Igreja da América Latina, que, a partir do Concílio Vaticano II, procurou exercitar, né, na sua ação, um compromisso com a opção preferencial pelos pobres. E eu, particularmente, que tinha 18, 19 anos e nasci na Zona Leste de São Paulo, numa área bastante pobre, numa área carente, eu vi o quanto foi importante o papel da Igreja Católica na organização dos movimentos sociais, na luta pela defesa dos direitos humanos, na luta contra a ditadura, na luta pela democracia no Brasil. Todo o que a gente vê hoje aqui na sociedade brasileira, sindicatos organizados, partidos bastante atuantes, com compromisso de defender a população mais pobre, mais carente, o governo que a gente tem hoje, tudo isso é fruto de uma grande mobilização que aconteceu no país, até
que a gente acabasse com a ditadura militar no país, que a gente tivesse de volta a democracia, a liberdade. O papel da igreja foi fundamental diante de todo esse processo. Eu acompanhei de perto tudo isso, a gente viu o trabalho de gente como Dom Paulo Evaristo Arnes, como Dom Pedro Casaldáliga, como Dom Angélico Sândalo Bernardino. E eu, assim, nos meus 18 ou 19 anos, assim, entrando ou pensando ainda em entrar na faculdade, a gente já estava lá na Zona Leste, no CEMI, no Centro de Comunicação e Educação Popular, procurando desenvolver atividades ali que ajudassem na luta e na organização dos movimentos sociais. A gente fazia um jornal junto com outros colegas, estudantes de comunicação, chamado Grita Povo, e depois, posteriormente, eu fui trabalhar no O São Paulo, e daí depois é que eu fui para a chamada grande imprensa burguesa, como a gente chamava lá naquele período. E a gente acompanhava todo essa mobilização e vendo a importância de tudo isso, aí quando começa a haver uma inflexão, né, uma mobilização no sentido contrário, que é de calar essa igreja atuante e combativa. E um dos primeiros passos assim que eu vi e estava acompanhando de perto, por um acaso fui o primeiro jornalista a receber essa informação e a escrever isso no jornal o Globo, em 1989 ainda, que foi a divisão da Arquidiocese de São Paulo, que foi uma manobra clara assim, do Vaticano, no sentido de tirar o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes, de diminuir a força e a influência da Arquidiocese de São Paulo, a maior arquidiocese católica do mundo, e não por um acaso as mudanças que se faziam naquele momento era exatamente a substituição de alguns dos bispos assim mais progressistas e mais atuantes nas regiões de São Paulo, onde o movimento social, o movimento popular eram muitíssimo mais organizados, eram justamente na região da Zona Leste, na região episcopal comandada por Dom Angélico, na Zona Sul de São Paulo, onde a pastoral operária era fortíssima, em todas essas regiões de Osasco, onde movimento de saúde, movimento de educação, movimento de lutas por moradia, que eu lembro que lá na igreja de São Miguel, nas assembleias que se fazia ali do Movimento Sem Terra, a gente juntava-se mais de 10 mil pessoas. Então, havia uma mobilização muito forte, e, para mim, foi uma coisa clara, né? A intenção de esvaziar o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes e de enfraquecer a igreja progressista aqui no nosso país e em toda a América Latina. E depois, aos longos dos anos, esse tipo de ação foi se reproduzindo, né? Bem antes já havia ocorrido a punição ao Leonardo Boff, com o silêncio obsequioso. Outros teólogos também foram calados, silenciados ou punidos, ou tiveram a sua atuação restrita, né? E depois também a gente viu, ao longo do tempo, a nomeação sempre sucessiva de bispos moderados ou conservadores, até a gente chegar na situação aí que está. Eu acho que a teologia da libertação não foi calada, não foi dizimada, mas, obviamente, ela perdeu muito da sua força, do seu espaço, e são em alguns cantos, em alguns grotões do país, que ainda há uma atuação forte dessa igreja com a qual a gente sempre se identificou e que muitas e muitas pessoas brigaram para que essa igreja se abrisse cada vez mais, né? E aí acabou havendo um movimento no sentido contrário. E no pontificado de João Paulo II, quem estava lá à frente da Congregação para a Doutrina da Fé era o cardeal Joseph Ratzinger, o mesmo que responsável pela punição ao Leonardo Boff. A Congregação para a Doutrina da Fé, não por acaso, é a antiga Santa Inquisição, né? E aí a gente viu a mudança no que foi ocorrendo. E só dando exemplos práticos, assim, passados 10 anos depois, eu mesmo, como jornalista, estava lá na Isto É,
aí voltando a São Miguel Paulista para fazer uma reportagem, mostrar o que existia lá daquele trabalho, daquela mobilização imensa lá que existia, e as trocas de bispo e de comandantes, de responsáveis pela igreja, não eram à toa. Aquela igreja lá que viu crescer e frutificar os movimentos por moradia, por saúde, por habitação, que faziam grandes assembleias com 10 mil pessoas, aí a gente tinha aquele mesmo centro de comunicação e educação popular, já sendo usado, a gráfica que a gente conseguiu construir, montar lá, estava sendo usada para prestar serviços a uma grande instituição financeira, ao Banco Francês e Brasileiro. Estava sendo impressos lá na mesma gráfica folhetos de campanha de um candidato do antigo PP, lá do partido do Maluf, lá no bairro. E a gente viu muita gente combativa se afastar da igreja e, ao mesmo tempo, também, lamentavelmente, alguns, pelo menos eu não vou citar o nome, porque não é uma coisa pessoal, mas até pessoas que estavam liderando grandes movimentos ali de organização, de repente já estavam andando de braço dado com o governador conservador aí para cima e para baixo. Então foram mudanças que eu estou só colocando algumas coisas práticas assim do que a gente viu, e ao longo do tempo eu escrevi sobre todas essas coisas. Tinham padres assim super atuantes que eram meus amigos e que eu fui o primeiro a falar de trabalho deles assim na chamada grande imprensa. Depois, quando eu escrevi sobre essa mudança e essa transformação também, alguns deles não gostaram. Mas eram, na verdade, as próprias pessoas da igreja ali que eu conheço, com quem eu convivi junto, atuei junto, participei junto, é que às vezes iam até me buscar na minha casa lá para reclamar, para se lamentar, ou para denunciar, ou para mostrar a guinada, né, a transformação ali naquilo que havia acontecido, que havia mudado. Aí, depois de tudo isso, eu acho que o cardeal Ratzinger, não foi só ele, claro, o João Paulo II, no seu pontificado, buscou uma outra linha, uma outra visão de igreja. Ele vinha com essa preocupação de combater o comunismo em todo o mundo. Então, era uma opção da igreja ali, era uma mudança de linha ali que vinha sendo tomada. Hoje, quando a gente vê um outro tipo de movimento florescendo na Igreja Católica, o fortalecimento de movimentos como a renovação carismática, não tenho nada contra a renovação carismática, mas havia uma coisa clara ali, tanto de combater a teologia da libertação, como também tentar conter o avanço das igrejas evangélicas. Aí é fortalecido um outro tipo de igreja, que se aproxima também dos rituais ali, da maneira bastante parecida, né, com o que é a igreja pentecostal, e isso, de uma certa forma, até consegue um certo resultado. O Padre Marcelo realmente lota as suas missas, os seus eventos aí na Zona Sul de São Paulo, mas isso tudo não aconteceu de graça. Na época, quando trabalhávamos na Folha, eu, num determinado período, mas um outro colega, Aldemir Azevedo, muito antes, já falava do chamado Projeto Evangelização 2000, que teve muito dinheiro de católicos europeus, americanos, de grandes empresários, no sentido de fortalecer essa outra visão de igreja, com o objetivo, claro, repito, de combater a teologia da libertação e de também tentar conter o avanço dos evangélicos. Então, isso tudo foi fortalecido no pontificado de João Paulo II, e talvez o cardeal Ratzinger, quando é eleito Papa, Bento XVI talvez esperasse que fosse reinar em águas tranquilas lá no Vaticano, que talvez os progressistas já não estivessem mais ali para incomodar. Mas, por outro lado, os movimentos conservadores que foram fortalecidos lá na Cúria Romana
aí eu acho que eles também começam uma grande luta ali por poder, por espaço, e talvez Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que tem um perfil muito mais como intelectual, era um teólogo, até como teólogo bastante elogiado, inclusive pelo Boff, que era aluno dele. Talvez tenha faltado para o Bento XVI, para o cardeal Ratzinger, essa capacidade de comando, de gestão, de administração. Talvez não fosse tanto aquilo que ele queria. Ele tinha dado declarações que nem desejava ser Papa, não era o sonho dele. E aí, quando a gente vê agora a renúncia do Papa, é uma coisa realmente surpreendente, que acho que, num primeiro momento, deixou todo mundo estupefato, todo mundo boquiaberto. Depois é que a gente vai analisar, entendeu? Eu creio que o Borba e o Padre Beoso têm outras explicações, talvez até muito mais amplas, completas, para esse assunto, mas eu estou falando, pelo menos, a visão de alguém como jornalista olhando de fora. E aí essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que ele, de repente, se viu no meio dessa fogueira das vaidades, lá, dessa disputa por espaço, por poder, e delegou muitas funções a outras pessoas. Dizem que o próprio secretário de Estado do Vaticano, o Tarcísio Bertoni, que tomava muitas decisões políticas, decisões graves, sérias, às vezes sem nem consultar o Papa. Muita coisa, é claro, que a gente lê e ouve, né? Não estou lá do lado, mas é o que a gente costuma ouvir. Então, eu acho que foi isso, essa disputa também entre esses grupos conservadores que depois se consolidaram ali no poder e que acabaram minando as forças e o pontificado do cardeal Ratzinger. Eu acho que, por enquanto, talvez eu possa parar por aqui. Eu creio que os colegas da mesa têm bastante coisa para falar também, e depois a gente pode aí discutindo e trocando ideias sobre as questões que foram lançadas aqui. Obrigado. O Jorge Cláudio teve que sair um minutinho, então pediu que a gente pudesse dar prosseguimento, né, à mesa. Então, pediria que, se o senhor puder dar... pode ser? Ou tanto faz, na sequência. Ele já vem. Bom, gente, boa noite para todos. Eu diria que a minha posição aqui é um pouco de agente provocador. Eu vou tentar mostrar para vocês que tudo que vocês estão pensando sobre a situação é exatamente o contrário do que vocês estão pensando. A minha proposta é... Sabe a história do cubo que tem várias cores e as pessoas que sentam na mesa, cada um vê o cubo de uma cor? Eu vou tentar fazer um trabalho de ajudar vocês a mudar de cadeira. Tá ok? Isso nunca é fácil para nenhum de nós, nem para quem fala, nem para quem ouve. Mas a minha intenção seria fazer isso com vocês. Eu vou começar com uma afirmação que eu diria que seria polêmica, bombástica ou imbecil, depende de quem estiver ouvindo. Mas eu diria o seguinte: a Igreja vai muito bem, obrigado. Vou partir desse... A tese que eu vou defender é: a Igreja não está passando por um momento... Desculpe. A Igreja está passando por um momento de crise, mas daquele tipo de crise que você considera a crise construtiva e onde você se sente extremamente fortalecido pela crise. Não aquele momento de crise em que você se sente enfraquecido pela crise. Para eu poder defender uma tese tão estranha como essa,
porque é só a gente ver os números de quantidade de católicos no mundo para dizer isso aqui é besteira, o que esse cara está falando. Eu preciso voltar com vocês cerca de 40 anos no tempo, para o final do Concílio Vaticano II. No final do Concílio Vaticano II, a primeira coisa que eu queria que nós desfizéssemos uma imagem que nós temos e pensássemos num outro paradigma, é a polarização progressistas-conservadores. Não porque não existam progressistas e não existam conservadores. Eu acho muito perigoso essa questão de dizer agora nós estamos na pós-modernidade e não existe direita e não existe esquerda. Banana que não existe. Todos nós sabemos que existe direita e esquerda. Progressistas e conservadores existem? Existem, porém nós temos que repensar essas categorias se queremos entender realmente o que elas são e qual é o papel histórico delas dentro da igreja e fora dela. E aqui eu vou trabalhar principalmente com essa concepção em termos de igreja católica. Existe uma concepção de progressista e conservador no campo laico, que seria um pouquinho diferente, teria outras consequências. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês lembrarem a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa se definem os jacobinos e os girondinos, que nós vamos ter até hoje a herança dessa divisão como direita e esquerda. Se vocês pensarem na Revolução Russa, vocês vão ter trotskistas e stalinistas, ou poderíamos pensar nos bolcheviques e nos mencheviques, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que todo momento revolucionário é seguido por uma cisão do grupo vencedor em, geralmente, dois grupos opostos. É difícil que consigam existir três grupos fortes. Geralmente, são dois grupos. Isso cria para nós um esquema não bipolar, mas tripartite. Você tem o grupo tradicionalista, digamos, a reação tradicionalista que quer voltar ao passado. Você tem, geralmente, dois grupos pró-mudança, mas que se distinguem em alguma coisa. Então, eu vou dizer que nós, no Concílio Vaticano II, poderíamos identificar três tendências, não duas. Eu vou usar nomes que resgatam as categorias que vocês estão acostumados, mas não vou usar aquelas categorias para deixar claro que eu estou pensando numa coisa um pouco diferente. Eu diria que nós teríamos uma reação tradicionalista, que é o reacionário típico, é aquele que diz o Concílio Vaticano II não deveria existir, a Igreja de Trento ainda é a melhor igreja do mundo. Acho que os mais jovens aqui nem devem saber o que é a Igreja de Trento, mas os mais velhos, pelo menos, estudam. Não é que nós somos do tempo do Concílio de Trento, mas, pelo menos, estudamos, sabemos o que ele era. Depois, eu diria que existia um grupo que eu chamaria de modernização progressista e um grupo que eu chamaria de renovação conservadora. Parece um contrassenso falar em renovação conservadora, mas é um grupo conservador, mas que está propondo um processo de mudança dentro da igreja. Só para distinguir esses grupos, porque isso me parece importante para a gente entender o que vai acontecer depois. Pegar algumas características aqui para vocês entenderem o que é essa história. Se eu fizesse a pergunta, qual é o grande problema da igreja em 1970? Que ainda é, de certa forma, o grande problema da igreja hoje. Um tradicionalista, alguém que está defendendo a reação tradicionalista, diria: o grande problema da igreja é recuperar a ordem perdida com a modernidade, reafirmar aquele modo de ser de quando a igreja era realmente uma autoridade para o mundo. Se eu perguntasse para alguém que está propondo uma modernização progressista, ele diria: o grande problema da igreja é libertar-se das estruturas do passado, e esse passado tem como grande referência o Concílio de Trento e a Contra-Reforma, e adaptar-se à modernidade, assumindo seus valores positivos. E se eu perguntasse para alguém que está nessa tendência da renovação conservadora, o que ele diria? O grande problema da igreja é voltar aos fundamentos da fé
E aí a referência histórica não é mais o Concílio de Trento, mas é a patrística, os primeiros séculos da Igreja Católica, e relacionar-se de forma crítica com a modernidade. Essa relação com a forma crítica com a modernidade tem uma coisa que a gente tem que ter claro. O grupo da Renovação Conservadora faz parte de uma grande corrente de pensadores católicos e não católicos, mas particularmente religiosos, que já na metade do século XX começam a propor aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Em 1950, mais ou menos, Romano Guardini escreve um livro. Romano Guardini é um grande teólogo alemão, apesar do nome parecer italiano, mas ele escreve um livro chamado O Fim da Modernidade. E, em 1945, ainda durante a Segunda Grande Guerra, Henri de Lubac escreve um outro livro, também bastante significativo, chamado O Drama do Humanismo Ateu. O objetivo desse livro, O Drama do Humanismo Ateu, que eu acho que é bastante significativo, se a gente quer entender, por exemplo, o pontificado de Bento XVI, é a ideia de que o humanismo moderno, por ser ateu, por colocar o ser humano como referencial último, cria uma incapacidade epistemológica de enfrentar o problema do homem, porque se o homem é a referência última para si próprio, chega num ponto que ele não tem mais aonde estabelecer critérios de conduta. Eu preciso de alguma coisa externa a mim para poder conseguir me localizar no mundo. Se eu sou o único ponto de referência de mim mesmo, se torna difícil eu me localizar no mundo. E ao mesmo tempo, esse livro, O Drama do Humanismo Ateu, fazia todo um trabalho de revalorização da crítica ao cristianismo feito por autores como Marx, Feuerbach, Nietzsche, dizendo: esses autores fizeram uma crítica justa à religião cristã. O único problema é que essa crítica é feita ao cristianismo da forma como ela se apresentava no século XIX na Europa. Não é uma crítica para a religião católica, para o cristianismo mais amplo. Então, por isso, essa posição de crítica à modernidade. Eles estão já trabalhando dentro do marco referencial disso que hoje nós chamamos de pós-modernidade. Se eu perguntar qual é o desafio fundamental de cada uma dessas tendências, para a reação tradicionalista, o desafio fundamental é a moral. No fundo, é o que eu faço com os meus órgãos genitais. Esse é o problema da Igreja nos anos 40 e nos anos 50, em grande parte dela. Se eu penso para essa modernização progressista, qual é o grande desafio? É o sociopolítico. Eu tenho que colocar a Igreja a serviço da transformação da sociedade. E se eu pegar essa renovação conservadora, eles vão dizer: o grande desafio é cultural. Eu tenho que encontrar novamente uma cultura onde o cristianismo possa ser verdadeiro. Maior carência do homem moderno. Para a reação tradicionalista, a ordem. Falta no nosso mundo ordem. Nós estamos num mundo totalmente desordenado. Para a modernização progressista, autonomia. A Igreja tem que parar de mandar, dizer o que as pessoas têm que fazer e tem que reconhecer a autonomia delas. Se eu pegar uma renovação conservadora, qual é o grande problema? Sentido. Qual é o sentido da vida? Por que eu devo realmente me comprometer com o pobre? Por que eu transo ou deixo de transar com uma pessoa? Esse seria o grande problema para essa renovação conservadora. Problema organizacional. Para a reação tradicionalista, unidade e obediência. A organização da Igreja tem que ser unida e obediente. Para a modernização progressista, colegialidade, é uma palavra importante, colegialidade e pluralidade. Para essa renovação conservadora, unidade e pluralidade. Aqui tem uma coisa interessante. Existem duas revistas típicas dessas posições, que são Concílio e Comúnio.
É interessante que a maior crítica que Comúnio, que é a revista de Ratzinger, faz a Concílio, é que Concílio é uma revista única para o mundo todo. E eles dizem, o grupo de Ratzinger diz, a Igreja não pode propor-se a ser igual em todos os países. Ela tem que reconhecer a pluralidade, e Comúnio até hoje tem um modo de organização da revista hipercomplexo, porque diz que cada revista tem que ter a sua versão do catolicismo, ainda que todas tenham que ser unidas. A Igreja no mundo, e aí eu termino essa classificação, porque eu queria que vocês entendessem isso. Para um tradicionalista, a Igreja seria, digamos, a dona da verdade que está acima das demais religiões. Na modernização progressista, a Igreja é uma entre muitas manifestações da verdade. Talvez uma que a gente ache um pouco melhorzinha, mas uma entre tantas. Na renovação conservadora, isso é uma ideia típica, por exemplo, de Bento XVI. A Igreja é servidora da verdade. Ela não é dona da verdade. E se ela é servidora da verdade, a verdade pode se manifestar no mundo do jeito que ela quiser. Porém, a Igreja não pode negar, como servidora da verdade, não pode negar aquilo que a sua Senhora, a verdade, proclama para o mundo. Porém, isso não pode ser, não é o dono da verdade que se apresenta aos outros, mas é o escravo da verdade que se submete ao mundo a partir da ideia de uma verdade. Bom, isso para vocês terem uma ideia de como esse quadro... Eu espero que já por aí eu tenha mostrado para vocês um quadro. Não estou dizendo que vocês têm que gostar do quadro que eu tracei, mas eu espero que vocês entendam, pelo menos, que eu quero que é um quadro um pouco diferente daquele com o qual nós trabalhamos. Qual é o grande problema da Igreja? A partir... Eu vou cortar um pouco aqui para ser mais sintético. A partir de João Paulo II. A Igreja... Esse progressismo modernizador aparentemente estava hegemônico na década de 70. Ele entra em parafuso internamente. Existe um problema interno na década de 70. Eu diria que o grande problema é que o Concílio se esperava que, com as mudanças do Concílio Vaticano II, a Igreja mudasse no estalar de dedos e todos viessem correndo para a Igreja. Não foi isso que aconteceu, então o pessoal começou a falar, precisa radicalizar, precisa mudar mais, e ninguém sabia muito bem o que fazer. E esse grupo, que eu chamaria de renovação conservadora, chega ao papado, através de Bento XVI, de João Paulo II, não chega ao poder, chega ao papado. Esse é um problema grave, porque se tivesse chegado ao poder, significaria, teria toda a hegemonia, todo o controle da máquina católica. Não tem. Eles chegam ao papado, não chegam ao poder. O poder ainda é fortemente dividido entre essas facções na Igreja dos anos 80. Porém, como a reação tradicionalista está perdendo espaço radicalmente, se cria objetivamente, aqui eu estou tentando falar o máximo possível como um analista e não como um partidário de qualquer uma das facções, se cria, por uma necessidade política, uma aliança que eu chamaria aliança tradicionalista conservadora. E este é o grande problema da Igreja a partir dos anos 80. Porque aí sim você cria um problema. Você tem uma aliança tradicionalista conservadora de um lado, um grupo progressista do outro, e aquele grupo que queria a mudança depois do Concílio Vaticano II está fraturado e dividido. E aí nós temos um problema, porque quem deveria, digamos, estar junto para conduzir a mudança, agora está dividido, lutando internamente. Se cria uma luta fratricida entre os que querem a continuidade do Vaticano II. Cada um dizendo, a mudança tem que ser do meu jeito e não do seu jeito. Quem mais sofre com isso são as lideranças eclesiais em todo o mundo, porque é uma coisa que...
eu circulo muito. Se vocês forem num grupo, numa região onde a teologia da libertação é hegemônica entre os bispos, entre os padres, os grupos conservadores vão dizer: nós fomos perseguidos, nós não tivemos voz nem vez, etc, etc, etc. Se você vai num grupo ou numa situação onde são os conservadores, os tradicionalistas que têm mais força, aí é o pessoal da teologia da libertação que diz: nós fomos perseguidos, tarará. Mas o fato é, dos dois lados, as lideranças foram sendo dizimadas. É um processo que você começa a matar os seus melhores filhos, porque se os seus melhores filhos não são exatamente iguais a você, você os corta. Então, isso foi um problema gravíssimo da igreja. Um segundo problema gravíssimo é que você perde capacidade de diálogo com o mundo. Porque o diálogo começa... O que deveria ser um diálogo com o mundo se torna uma confrontação interna. Eu vou dar só... Eu não tenho tempo de dizer... Eu poderia exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês, situar, mas não vai dar tempo, vocês já perceberam. Então, eu só vou dar, por exemplo, um exemplo. Existe uma discussão na doutrina social da igreja que eu acho fantástica, fundamental para os tempos de hoje, que é a ideia de subsidiariedade. É a ideia que nós temos que organizar um Estado de modo que o Estado garanta o protagonismo dos agentes sociais. O Estado não é um Estado que se sobrepõe aos agentes sociais, mas é um Estado que cria condições para o protagonismo da sociedade. É um conceito que teria uma aplicação no mundo atual enorme, porque escapa do conceito de Estado mínimo liberal, escapa do conceito de Estado assistencial ou de Estado do bem-estar social, supera vários problemas. Isso praticamente não foi desenvolvido porque estavam todos brigando em cima se o marxismo era bom ou se o marxismo era ruim. E aquilo que era importante, que é o conceito de subsidiariedade, que é um conceito irmão de toda a discussão de protagonismo dos movimentos sociais, que é tão caro à tradição da igreja latino-americana, esse conceito, que poderia ter sido perfeitamente desenvolvido por todos, foi simplesmente estacionado. Não se desenvolveu praticamente esse conceito na América Latina. Bom, a coisa vai seguir nesse perfil dessa aliança meio estapafúrdia e dessa divisão, dessa confrontação mais estapafúrdia ainda. Existe um momento fundamental para nós entendermos o que acontece depois. Enquanto momento, se alguém aqui lembrar exatamente o ano, pode me dizer. Eu tentei procurar, mas a PUC hoje está sem internet, então eu não consegui recuperar a data correta. Mas existe o Papa João Paulo II faz um encontro em Roma com os movimentos e as novas comunidades, onde ele diz que esses movimentos e essas novas comunidades são a primavera da igreja. Qual é a importância desse gesto? Esses movimentos e novas comunidades representam, de fato, o segmento com maior crescimento na igreja desde os anos 40. Tá, okay? Se vocês pegarem, nos anos 40, os movimentos que começaram entre os anos, logo depois do pós-guerra, tá, okay? Esses movimentos, o que eram 10 pessoas, já estou terminando aqui, tá? Esses movimentos que tinham 10 pessoas em 1940, hoje tem centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Movimentos que começaram em São Paulo, no Brasil aqui, nascidos da renovação carismática em 1980, nos anos 80, hoje tem alguns milhares de seguidores e estão exportando o trabalho deles de catequese, de evangelização para a Europa. Quer dizer, tem um poder de crescimento enorme. E são extremamente fiéis a essa linha
que eu estou chamando de renovação conservadora. Então, isso cria uma coisa, duas coisas importantes na história da Igreja. Em primeiro lugar, significa que agora eu tenho uma doutrina bem acabada, do ponto de vista teórico, inclusive, que dialoga e enfrenta a pós-modernidade, porque Bento XVI é um autor que dialoga com os intelectuais da pós-modernidade, e que tem uma capacidade de arregimentar gente. Vocês percebem? Então, eu não tenho mais aquele... Então, eu não tenho o problema, a Igreja está perdendo gente, porque eles dizem, está perdendo gente, mas eu sei aonde eu consigo gente. Está claro? E, ao mesmo tempo, se resolve de uma forma muito interessante a grande questão que é, para eles, que é a unidade na diversidade. Esses movimentos são muito diferentes entre eles. Vocês têm da extrema... Não digo que você tem extrema esquerda, mas você tem, sem dúvida, da extrema direita até movimentos de esquerda, claramente de esquerda, entre esses movimentos e novas comunidades no cenário mundial. Você tem diversidade de manifestações, você tem desde gente que faz missa tipo Padre Marcelo Rossi, até gente que faz missa em latim e gregoriano. Você tem gente que faz a missa mais informal possível, você tem de tudo ali, em todas as formas, porém, você tem a unidade doutrinal, que é uma característica da Igreja Católica. A Igreja Católica existe nos séculos com essa característica de uma unidade doutrinal. Mas existe, e aqui agora eu chego no nosso momento de hoje, mas existe um momento onde a coisa cria um problema. Porque existe um aspecto desse... Assim como os progressistas praticamente desaparecem no conclave, os tradicionalistas, também realmente tradicionalistas, de fio a pavio, também desaparecem do conclave. Porém, uma tendência do tradicionalismo permanece nessa aliança conservadora tradicionalista, que é a excepcionalidade da Igreja. A Igreja vive encastelada dentro dela própria. Se ela tem problemas, ela deve resolver os seus problemas internamente, ela não pode chocar o mundo apresentando os seus problemas. Os seus problemas, roupa suja se lava em casa e, preferencialmente, dizendo que não existem. Está claro? Essa é uma posição que não corresponde a essa linha que eu chamei de conservadora, de renovação conservadora. Porém, eles importaram isso na aliança com o tradicionalismo dos anos 80. E o que acontece? Com os escândalos de pedofilia e agora com os escândalos do Vaticano, se torna impossível a convivência entre essas duas tendências. O importante do momento que nós estamos vivendo é que aquela aliança que, de certa forma, aconteceu nos anos 80, no pontificado de João Paulo II, se rompe com a renúncia de Bento XVI. A renúncia de Bento XVI, eu não acho que é um gesto de fraqueza ou coisa parecida. Porém, é um gesto politicamente muito bem arranjado de dizer é a hora de mostrar, dar um basta naquilo que nós suportamos e que nós não consideramos mais adequado. Qual é o grande problema que se abre agora? É sempre, como qualquer processo de mudança, é um processo de avanço e retrocesso, não é um processo linear. O grande problema agora é se esse avanço cria realmente um novo momento ou se... Eu acho que o retrocesso vai ser pequeno, não vai voltar ao que era antes. Mas a gente pode avançar mais depressa ou pode avançar mais devagar. Depende, basicamente, de como as forças se organizarem e
o quanto nós conseguirmos aproveitar, digamos, uma janela de oportunidade para repensar uma série de coisas dentro da igreja. Eu diria para vocês, não esperem mudanças nos elementos fundamentais da moral católica, por exemplo. Isso não vai acontecer. No próximo, pelo menos no próximo pontificado, sem dúvida, não. Porém, a necessidade de um diálogo mais franco, mais aberto e mais propositivo com quem pensa diferente da Igreja Católica, eu acho que esse o próximo pontificado vai ser um momento muito positivo para isto. Depende de se nós conseguimos ou não aproveitar esse momento de forma adequada. Bom, gente, obrigado. Desculpa se foi um pouco longo. Obrigado, Borba. Eu deixei anotado ali alguns nomes de filmes e tal, para vocês procurarem. Agonia e Êxtase, que dá nome para nosso encontro, dá sobrenome para o nosso encontro, que é um pouco a discussão entre Michelangelo e Júlio II, na hora de pintar o teto da Capela Sistina. É maravilhoso esse filme, é muito interessante. 2, Homens e Deuses, é outro filme espetacular. São frades cistercienses na Argélia. É muito, muito interessante. Você fala, esses frades aí valem a pena. Habemus Papam é uma comédia profética, não é? Que, de uma certa forma, antecipou o que Bento XVI fez. O sujeito não queria ser papa e não topou. Muito interessante. Do Nanni Moretti. Batismo de Sangue é a partir de um livro do Frei Beto. A maior parte deles já tem no YouTube. Esse aí tem. É um texto do Frei Beto sobre o Frei Tito, que foi torturado